Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre os logaritmos, sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. Vamos lá? Então, quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer as propriedades operatórias dos logaritmos e aplicar as propriedades operatórias dos logaritmos na resolução de situações, problemas. Então, pense um pouquinho. Em quais situações nós aplicamos o conceito, as propriedades operatórias dos logaritmos? Elas facilitam o cálculo? Qual a sua opinião? Então, pense um pouquinho sobre isso e no decorrer da aula a gente vai falando mais. As propriedades operatórias dos logaritmos. Primeira, logaritmo de um produto. Então, o meu logaritmando é uma multiplicação, né? É um produto. Então, eu tenho log de m vezes n na base A. O que a gente faz, pessoal? Se está multiplicando, a gente calcula os logaritmos separadamente, somando. Então, fica log de m na base A mais log de n na base A. Segunda, logaritmo de um quociente. Então, o nosso logaritmando é uma divisão. Nós, novamente, calculamos os logaritmos separados, só que subtraindo. Então, fica log de m na base A menos log de n na base A. Logaritmo de uma potência, o meu logaritmando é uma potência, o meu n é o expoente, né? Então, esse expoente passa para frente, multiplicando o logaritmo, como aconteceu aqui. Sempre, claro, respeitando as propriedades do logaritmo, a condição de existência. Quais são elas? O meu a maior do que zero, o meu b maior do que zero e o meu a diferente de 1. Um exercício para vocês pensarem um pouquinho. Então, considerando log de 2 aproximadamente 0,310 e log de 3 aproximadamente 0,4771, qual é o valor de log de 0,6? Dica, pessoal, o que fazer para resolver? Transforma o 0,6 em fração e aí vocês vão conseguir resolver tranquilamente a questão. Então, façam no seu caderno e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal? Conseguiram? Vamos lá? Então, acompanhem aqui comigo o desenvolvimento. Então, primeira coisa, pessoal, era reescrever o 0,6 em forma de fração, que fica 6 sobre 10, ok? Feito isso, agora aqui nós conseguimos visualizar um quociente. A minha base é 10, não apareceu, então não preciso no momento me preocupar com ela. Então fazemos log de 6 menos log de 10. O 6 nós vamos reescrever em fatores primos, né? 2 vezes 3 é 6, então escrevemos o 6 novamente como 2 vezes 3 menos o log de 10. Aqui aplicamos a propriedade do produto, então ficou log de 2 mais log de 3 menos o log de 10. Agora é só substituir os valores que foram dados aqui no início para a gente. No lugar do log de 2, 0,3010 mais 0,4771 menos quanto que é log de 10 na base 10? Já sabemos que é 1, né? Por quê? Porque 10 elevado a qual expoente que resulta em 10? É o 1, obviamente. Realizando os cálculos, chegamos no resultado menos 0,2219. Próximo. Determine o log de 3x e log de x ao cubo, sabendo que o log de x é 1 sobre 10. Mais uma dica, pessoal. Perceber que são diferentes. Aqui eu quero o valor do logaritmo elevado ao cubo. Já aqui eu preciso aplicar a propriedade da potência antes. Então, lembrando disso, vocês vão resolver facilmente. Então, resolvam, já já a gente volta.
E aí, resolveram? Então, acompanhem aqui comigo. Primeiro, vamos resolver o primeiro, log de 3x. Eu conheço o valor do log de x. O valor do log de x é 1 sobre 10. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar da maneira mais simples para resolver, que é pensando, eu preciso do valor do logaritmo log de x, que está aqui, que eu conheço, 1 sobre 10 elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1 e 10 ao cubo é 1000. O resultado dessa divisão, 0,001, ok? Próximo. Aqui nós já sabemos que precisamos aplicar a propriedade da potência antes. Então esse 3 que está no expoente passa multiplicando aqui o logaritmo. Foi o que aconteceu aqui. Agora sim, só substituímos o valor do log de x por 1 sobre 10 e efetuamos o cálculo. 3 vezes 1, 3 sobre 10, ok? Acompanhe o exemplo. Calcule em quantos anos a medida de massa radioativa inicial Q0 de uma substância se reduz a 1 sobre 9, sabendo que a meia-vida dela é de 3 anos. Dados o log de 2, 0,30 e o log de 3, 0,48 e a fórmula que devemos usar. Q de T, quantidade de massa radioativa em função do tempo, igual quantidade inicial da massa vezes A elevado na T. Primeiro, pessoal, nós queremos saber o Q de T, né, o valor, quando vai restar apenas 1 sobre 9 da nossa massa inicial. Mas nós não sabemos quem é a nossa massa inicial. Então, primeira coisa. Porém, temos uma informação importante que diz que a meia-vida dela é de 3 anos. O que isso significa? Significa que a cada 3 anos a quantidade inicial se diminui pela metade, ok? Então, depois de 3 anos, né, a massa inicial se reduz pela metade. Então, eu posso escrever que Q de 3, a quantidade de massa, passados-se 3 anos, pode ser descrita como quantidade inicial por 2. Nós vamos pegar isso daqui e substituir na fórmula. Porém, pessoal, aqui o desenvolvimento está bem resumido. Então, eu vou fazer uma pausa, resolver passo a passo com vocês ali no quadro. Já já a gente volta para eu mostrar o desenvolvimento. E aí, pessoal? Então, vamos comigo aqui acompanhar o desenvolvimento do cálculo. Então, relembrando, pessoal, nós temos a fórmula que foi dada e a gente chegou, né, lendo o exercício, discutindo lá a meia-vida, que essa meia-vida poderia ser escrita como quantidade inicial sobre 2. Então, a gente substituiu, no primeiro momento, eu vim na fórmula e substituí o T por 3. Essa meia-vida acontecia passados-se 3 anos. Então, aqui eu só substituí, no lugar do T, a professora colocou o número 3. Na sequência, no lugar quantidade de massa após 3 anos, eu reescrevi como quantidade inicial divididos por 2. Repetimos o restante da fórmula e agora vamos trabalhar. Trabalhar para quê, pessoal? Para isolar o A. Eu quero descobrir o valor de A. Então, nós vamos pegar essa quantidade inicial que estava multiplicando e vamos passar aqui dividindo, correto? Então, essa quantidade inicial estava multiplicando, passou dividindo. Ficaria, pessoal, quantidade inicial divididos por 2, dividido pela quantidade inicial. Então, aqui nós temos uma divisão de fração. Como que eu resolvo uma divisão de fração? Então, relembramos aqui. Repete a primeira, repetir a primeira e faz o inverso da segunda. Nesse momento, eu troco o sinal de divisão pelo de multiplicação. Então, era para eu dividir, coloquei o sinal de multiplicação e inverti a segunda fração. Ela era
Quantidade inicial sobre 1, como não tinha denominador, ficou o contrário, 1 sobre a quantidade inicial. Cortou, o resultado 1/2. Pego o resultado 1/2, substituo. Então, ficou 1/2 igual a elevado ao cubo. Como a intenção é isolar o A, esse cubo que está no expoente passa para o outro lado raiz. Então, ficou raiz cúbica de 1/2. Agora, nós vamos reescrever esse radical, esse daqui é um radical, nós vamos reescrevê-lo como uma potência de expoente fracionário. O radicando permanece, que é 1/2, aqui não tem nenhum expoente, fica 1, que vem para o numerador, e o índice passa sendo o denominador, então ficou 1 sobre 3. Não está ok ainda, vamos transformar esse 1/2 em base 2. É possível? Sim. Como? 2 elevado na menos 1. Aí, apliquei a multiplicação aqui, menos 1 vezes 1/3, e obtive 2 elevado na menos 1/3 apenas fazendo essa multiplicação. Nesse momento, pessoal, nós encontramos o valor do A. Terminou? Não. Vamos continuar. Então, mais uma pausa aqui, o professor vai preparar a TV ali e já voltamos. Ok, então aqui, pessoal, então a gente conseguiu descobrir o valor do A. O meu A pode ser escrito como 2 elevado na menos 1/3. Agora, vamos substituir o valor de A na expressão. Então, pegamos a equação original que nos foi dada, que está aqui, e no lugar do A, a gente coloca o valor que a gente acabou de encontrar. Então, repeti tudo. Onde tinha o A, eu coloquei 2 elevado na menos 1/3 elevado na T. Realizo a multiplicação aqui, né? E a gente obtém a nova fórmula que vamos usar. Então, quantidade de massa em função do tempo é a quantidade inicial de massa vezes 2 elevado na menos T sobre 3. Agora, queremos saber o valor de T para que no final reste apenas 1 sobre 9 da quantidade inicial. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai substituir essa informação, que é o que queremos, lá na nossa nova fórmula. Então, vou fazer também, pessoal, o passo a passo que aqui está resumido, né? Esconde bastante a matemática básica aqui no slide. A professora vai fazer o passo a passo ali no quadro e já retomamos, ok? Então, vamos aqui acompanhar o desenvolvimento do cálculo. Vamos lá. Aqui, pessoal, temos a nova fórmula. Essa nova fórmula foi onde a gente substituiu o nosso valor de A, que a gente tinha encontrado anteriormente. Queremos encontrar quando, em qual tempo, quantos anos após a quantidade de massa vai ser 1 sobre 9 da quantidade inicial. Então, substituir essa informação. Repetir o restante da fórmula e a nossa intenção agora é eliminarmos esse carinha aqui, né? Porque nós queremos descobrir o tempo. Então, a quantidade inicial que está multiplicando vai passar dividindo. Novamente, nós teremos uma divisão de fração. Como que a gente faz? Repete a primeira, que seria essa, quantidade inicial sobre 9, em vez de dividir, a gente vai fazer multiplicando, e aí pensa no inverso dessa fração. Professora, mas essa fração é apenas a quantidade inicial. Não tem nada, é 1 no denominador. Então, o inverso é 1 sobre a quantidade inicial. Cortou, cortou, o resultado 1 sobre 9, que a gente substituiu aqui. Estamos com 1 sobre 9 igual a 2 elevado na menos T sobre 3.
Vamos reescrever 1 sobre 9. Ele pode ser reescrito como 3 elevado na menos 2, né? 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Para subir para o numerador, trocou o sinal. Agora, pessoal, entra onde nós aplicamos muito a nossa função logaritmo, o nosso logaritmo em si. Aqui eu tenho uma função exponencial, mas eu não consigo sair dela e terminar o meu cálculo para descobrir qual é o tempo. Por quê? Porque eu não consigo ter a mesma base. Não consigo resolver usando exponencial, vamos usar o logaritmo agora. Vou multiplicar ambos os membros pelo log. Então ficou log de 3 elevado na menos 2 igual a log de 2 elevado na menos t sobre 3. Aplicando a regrinha da potência, né, que a gente já conhece, o expoente vai passar multiplicando. Então ficou menos 2 que multiplica o log de 3, igual. Passou multiplicando o menos t sobre 3, que multiplica o log de 2. Aí, continuamos, pessoal. Vamos isolar, né, esse 2 que a gente quer começar a pensar nele como o valor do logaritmo. Então, esse log de 3 que está multiplicando vai passar dividindo desse lado. Foi o que aconteceu aqui, né? Repetimos, o log de 3 que estava multiplicando veio dividindo. Agora a gente substitui os valores de log de 2 e log de 3 que foi dado no início do problema. Então, repetindo aqui, né, todo o restante, aqui log de 2 é 0,30. Aqui eu coloquei um t a mais, pessoal, deixa eu apagar. E no lugar do log de 3, 0,48. Fiz a multiplicação, isso daqui ficou 0,30t. Isso daqui ficou o resultado de 3 vezes o 0,48. Mas não terminou. Esse valor da multiplicação eu já vou multiplicar por quem, pessoal? Por esse menos 2. E o resultado foi quanto? Foi menos 2,88. E esse 0,30t está do outro lado. Agora, estamos prestes a encontrar o valor do t. Esse 0,30 negativo está multiplicando, eu vou passar dividindo, porque a minha intenção é justamente descobrir o valor do t. Então, ele passou dividindo, menos com menos é mais, e o resultado da divisão, 9,6. Então, para a quantidade inicial chegar a 1 sobre 9, vai precisar passar quantos anos? Vai precisar passar 9,6 anos, ok? Então, vamos retomar um pouquinho aqui, pessoal. O que vimos nessa aula? Então, nessa aula nós retomamos as propriedades do logaritmo, né? Logaritmo de um produto, logaritmo do quociente e logaritmo de uma potência. Espero que vocês tenham gostado e até breve!